Muito boa noite de novo, queridos irmãos, irmãs, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui comigo, né? Os amigos, aqueles amigos lá de infância e adolescência, certo? Os alunos e alunas, ex-alunos, ex-alunas, os próprios irmãos que também são amigos, né? São irmãos. Todos nós que estamos aqui no mesmo objetivo de levar a palavra de Deus. Eu quero de novo encorajá-los aí a se inscrever, quem não é inscrito, e a divulgar esse canal pra gente, para a palavra chegar a mais pessoas. Não tenho pretensão nenhuma com isso mesmo, de verdade. Eu não tenho mesmo. Meu interesse é que vocês conheçam um pouco da palavra de Deus. Por isso, 40 lições essenciais para a vida cristã. Né? E aí nós já estamos aqui na lição 20, a metade do livro, né? O retorno à condição normal da igreja é o título do capítulo 20. Além de descrever a igreja em seus aspectos positivos, como a casa de Deus, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, etc., a Bíblia também registra as falhas e fracassos das igrejas e a sua degradação, como vemos nas cartas às 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3. Porém, a Bíblia também mostra o retorno da igreja à condição normal. A volta à condição normal da igreja é prefigurada pelo retorno dos filhos de Israel do cativeiro em Babilônia. Após o ápice da história de Israel com Salomão e a construção do templo, veio a degradação, principalmente por causa do fracasso de Salomão. Com isso, o Senhor os entregou aos inimigos. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos e os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. O exército inimigo também levou os utensílios do templo e os colocou nos templos dos ídolos de Babilônia, e o povo de Deus permaneceu ali por 70 anos. O retorno à normalidade, portanto, é mostrada na parte final da história de Israel, ao voltar de Babilônia, o lugar da divisão para Jerusalém, a base da unidade e o lugar determinado por Deus para o povo adorá-lo. Com a volta dos cativos, os muros da cidade foram reparados e o templo foi reedificado, retomando assim a adoração a Deus no lugar que ele determinou. A tipologia acerca do retorno dos filhos de Israel do cativeiro. A história de Israel é um tipo completo da igreja, e a volta à condição normal da igreja é tipificada pelo retorno dos filhos de Israel do cativeiro em Babilônia. Esdras 1, 3 a 11, eu acho que é isso. 1 Coríntios 10, 6 e 11, tá certo? A nação de Israel começou com o êxodo do Egito depois de peregrinar no deserto e ter edificado o templo, o tabernáculo, como habitação de Deus na terra. Cruzaram o rio Jordão e entraram em Canaã, a terra da promessa. Após expulsar os inimigos, os israelitas edificaram o templo e desfrutaram um período de glória. Porém, devido aos erros de Salomão, o reino se dividiu, o templo acabou sendo destruído e os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia. Atos 7, de 35 a 50, 1 Crônicas 28, de 2 a 7, 2 Crônicas 5, de 13 a 14, 1 Reis 11, 9 a 13, 1 Reis 12, 16 a 20 e 2 Reis 25, de 8 a 22. Após os 70 anos no cativeiro, Deus iniciou a restauração de Israel a partir de um decreto expedido pelo rei Ciro. Alguns fiéis deixaram o cativeiro sob a liderança de Esdras e Neemias e foram para Jerusalém, o lugar que Deus escolhera como o centro para a sua adoração e para a unidade do seu povo, mas a maioria permaneceu onde estava. Os que voltaram reconstruíram o templo, a cidade e os muros de Jerusalém, proporcionando assim a restauração do reino de Israel. O governo de Deus na terra. Esdras 1, de 1 a 3, e 11, 2, 1, Deuteronômio 12, 5, Neemias 2, 11, 17, Neemias 6, 15, tá certo? O povo de Deus foi dividido, tirado da base da unidade, Jerusalém, e foi espalhado para muitos lugares,
em particular para a Babilônia. Mas depois disso, Deus restaurou todas as coisas. Por ocasião da obra de restauração em Israel, os profetas Ageu e Zacarias foram levados para encorajar os que estavam edificando. A ênfase do profeta Ageu era a exortação, enquanto Zacarias transmitia visão para os edificadores. O ministério desses profetas tipifica a importância do profetizar com vida e espírito para a edificação da igreja. O retorno à condição normal está revelada nas epístolas do Novo Testamento. É onde a gente vai ler, né? A volta à condição normal da igreja está inteiramente revelada no Novo Testamento, em especial nos últimos escritos, tais como Tito, 2 Timóteo, 2 João e Apocalipse, tal como na tipologia, onde os restauradores Esdras e Neemias deixaram a Babilônia e foram para Jerusalém. Os crentes devem preservar a unidade da igreja. Vamos ler alguns versículos, então, dos que estão indicados aqui. Vamos ler Esdras 1, de 1 a 3 e o 11, né? Depois a gente lê Atos, né? Atos 7, de 35 a 50. Vamos ler Esdras. É isso aí. 1, de 1 a 3, né? Crônicas, Esdras. É isso? É isso mesmo, antes de Neemias. A gente lê Esdras, depois a gente lê Neemias, né? Chegando aqui. Cheguei em Esdras. Esdras 1, de 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos ler Neemias 2:11, aí a gente vai lá para o Novo Testamento, né? Neemias 2:11 e Neemias 6:15, tá bom? Neemias 2:11, depois Neemias 6:15, 2:11. Chegarei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Vamos ler agora o 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio é vergonha, né? Ok? Vamos ler depois de Neemias 6:15. Aí vamos lá para Atos 7, de 35 a 50, e depois 2 João, e a gente fecha a lição. Neemias 6:15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Muito rico, né? Neemias 11, 1 e 2 também tá indicando aqui. Vamos ler Neemias 11, 1 e 2, né? Passei. Tô voltando já. Voltei. 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Agora vamos ler Atos 7, de 35 a 50. Depois 2 João, tá bom? Atos 7, de 35 a 50. Bastante coisa, né? Então vamos lá. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus os suscitará dentre vossos irmãos
um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Certo? E agora vamos ler 2 João. Aí a gente fecha essa lição, ok? Sobre a restauração aí da condição normal da igreja. 2 João é uma epístola só, a gente lê rapidinho, eu creio, né? Vamos ver aqui. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então a condição normal da igreja é uma igreja que recebe Cristo como o único e suficiente Salvador e a doutrina de Cristo como a real, né? A doutrina que Jesus deixou para nós, de amar uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas, tá certo? Essa é a condição normal de uma igreja. Louvado seja o Senhor.